Olá, Margarida. Olá, Mafalda. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada. Fiquei muito feliz pelo teu convite. Olha, eu fiquei deliciada com o teu livro da Chica. E então é o Certo. nosso Também pretexto tenho aqui o meu, também tenho aqui o meu. tão giro. E tu vens nos tons e tudo do livro, vens Sim, super mesmo bem. a Chica está maravilhosa. Eu acho que toda a ilustração está incrível e bastante apelativa também. Sim, a ilustração é da Ana Ro. Sim. Vocês já se conheciam? Sim, é uma rapariga que eu já conheço há muito tempo, já trabalha comigo também há muito tempo e é daquelas pessoas que está muito dentro da maneira como eu penso e da maneira como eu idealizo as coisas. Então foi muito fácil passar-lhe tipo todas as ideias que eu gostava da Chica, sabes? Na verdade, só mesmo a figura da Chica é que eu já tinha pré-formatado como é que eu gostaria que fosse. Todos os outros personagens eu deixei livremente para a Rita escolher. Epá, e de facto, aquilo que eu idealizei, a Rita parece que entrou no meu cérebro e conseguiu desenhar precisamente aquilo que eu tinha imaginado, o que foi incrível, não é? No resultado final. Claro, tá assim super doce, muito colorido, assim, vivaço, uma energia boa, está a ser um livro mesmo delicioso, apetece assim comer um bocadinho e tudo. Tu no Obrigada. final do livro falas um bocadinho sobre ti, a Ana Ró também, e uma das coisas que tu dizes é que consegues transformar com facilidade os sonhos em realidade. Bem, isso é Sim, brutal, é espetacular. é verdade. É Como é verdade. que fazes Eu isso? acho, sabes que eu acho que é mantermos a criança dentro de nós sempre muito viva e nunca a adormecermos. E pronto, e termos realmente depois a força do adulto para concretizar realmente esse sonho, não é? Porque é muito fácil nós, na nossa fábrica de sonhos, idealizarmos uma série de coisas, mas depois colocá-las em prática é quando fica sempre um pouco mais difícil. E eu não vejo obstáculos, então acabo sempre por ir até à última consequência para conseguir concretizar os meus sonhos, e de facto tenho conseguido com alguma facilidade. Giro. Então pões a tua criança a cooperar com a tua adulta e as tuas 2 versões aí. Exatamente. Tão bonito, É tão isso bonito. mesmo, é isso mesmo. E de que sonho é que surgiu o livro da Chica? Olha, o livro da Chica tem uma história muito bonita. Então é assim, eu quando comecei a namorar com o meu marido, já estamos casados aqui há 10 anos, mas quando comecei a namorar com ele, ele já tinha um filho, que é o Zé Maria, e quando eu conheci o Zé Maria, ele tinha cerca de 2, 3 anos. Eu sempre fui uma apaixonada por histórias e por livros, ou seja, eu própria, antes de ter crianças na minha vida, já tinha um mundo de histórias infantis, porque é mesmo uma coisa que me fascina, o mundo das histórias infantis. E eu acho que há sempre uma acho que há sempre uma mensagem para o adulto atrás de uma história infantil. Pronto, então eu já fui sempre uma fascinada sobre livros infantis. Os meus livros preferidos são a Chica, o Príncipezinho e a Menina do Mar. Portanto, são mesmo os meus livros preferidos em todos os livros que eu já li. E então, pronto, eu com o Zé Maria contava-lhe muitas histórias e sempre tínhamos aquele momento ao final do dia, antes dele dormir, de eu lhe contar a história. Então, houve um dia que ele me questionou: "Oh Gui, desculpa lá", ele trata-me por Gui, eu sou Margarida, mas ele trata-me por Gui. Então: "Oh Gui, desculpa estar-te a interromper, mas porquê é que todos os livros que tu contas, o pai e a mãe vivem na mesma casa? Essa não é a minha realidade. O meu pai vive numa casa e a minha mãe vive noutra". Eu disse: "Olha Zé, tens razão. Vou procurar um livro em que realmente haja essa dinâmica, para depois te contar". E procurei, vi Bertrands da Vida, Fnacs, Hooks, vi tudo e nada sobre esta temática. Eu pensei: "Poça, realmente isto é um assunto super interessante, não é? Super atual". Neste momento acho que ninguém conhece, não conhecemos ninguém que não tenha esta realidade próxima. E na verdade eu não encontrava nenhum livro e comecei a manipular as histórias que eu contava nesta dinâmica. Portanto, eu contava a história toda como estava na história, mas a criança ou estava na casa da mãe ou estava na casa do pai, e então criava esta dinâmica para ele se sentir incluído na história. E pronto, e foi a partir daqui que me despoltou, esta ideia de criar o livro da Chica. Mas entretanto eu estava metida numa série de outras aventuras de negócios, no momento, estávamos a criar uma nova empresa, ligada à parte alimentar, e então foi aquele projeto que eu deixei ficar na gaveta durante algum tempo. E durante vários anos
eu achava que ele era mesmo necessário na nossa sociedade e até eu passei a algumas amigas minhas, uma amiga minha que era educadora de infância que não tinha trabalho e eu passei-lhe toda a história e achei: "Pá, vê lá, isto é mesmo interessante, segue com isto vais ver que é uma coisa engraçada". Outra amiga minha, professora de primeiro ciclo, outra amiga minha que estava a acompanhar o marido em Cabo Verde, e que não estava a trabalhar, então eu passei este negócio a tantas pessoas e muitas delas iniciaram o processo, mas depois acabavam por nunca o finalizar por qualquer motivo. Até que pronto, eu neste ano vou fazer 42 anos, mas no ano em que fiz 40 anos eu defini: "Não, o História da Chica", na altura comecei a criar os personagens e dei-lhe o nome de Chica, mas sou eu mesmo que vou ter que lançar este projeto. Então, aos 40 anos decidi escrever a História da Chica. Foi um processo maravilhoso que, de facto, como eu sou muito criativa, adoro escrever, adoro contar histórias, eu consigo contar muitas vezes histórias de improviso aos meus filhos. Epá, e numa semana eu consegui escrever a história da Chica e acho que de uma forma super dinâmica, super acolhedora para as crianças e que mostra de facto que é simples, esta dinâmica de meio cá, meio lá. E não é, eu acho que esta sonoridade do meio cá, meio lá acolhe muitas crianças que vivem esta mesma realidade. Sim, sim. A história começa exatamente por aí. Aliás, há muitos pormenores na história que eu gostava de ver assim, um passo de cada vez, mas também fiquei aqui curiosa com dois assuntos teus. Um deles é como é que o Zé Maria recebeu esta história, agora já bem mais crescido, porque entretanto passou muito tempo. Ele contaste-lhe que tinha a ver com a necessidade de quando ele era Óbvio, pequenino. Como é que ele recebeu exatamente. esta história? Como é que foi para ele Eu ver? acho que sim, eu acho que ele gostou, não é? Eu acho que, é quase um marco nas nossas vidas, ou seja, eu acho que ele acha super interessante. Eu não quis dar uma personagem, masculina, nem o nome dele, pronto, para não entrar aqui muito a fundo na nossa vida, não é? Mas de facto eu acho que ele gostou, não é? Ele foi a inspiração do meu livro, é bom do facto, não é? Entretanto tenho outra menina muito próxima de mim em que os pais têm uma dinâmica incrível com a separação e ela acaba por ser também uma inspiração minha, e então eu acho que depois o livro tem vários pontos deles, ok? E mesmo histórias da minha vida, portanto, na verdade, a Lolita e a Clarinha, não é? Que a Clarinha é a égua dos olhos azuis, que é uma égua que eu tenho na minha quinta, portanto, ela é inspirada de facto numa personagem real que é a Clarinha que vive aqui connosco, e a Lolita também, que é a galinha dos ovos azuis, porque na verdade na semana em que eu estava a escrever a história da Chica, nós fomos comprar galinhas ao mercado e de facto havia as galinhas dos ovos azuis que nós trouxemos também. Uau! Então, a história, na verdade, é uma história de crianças, mas baseada também na minha realidade e nas minhas vivências, naquilo que eu fui recolhendo. Sim, é giro como tu de facto vais misturando esses dois panos de fundo da nossa realidade, que é muito mais complexa do que sou só isto ou sou aquilo, e como tu misturas tão bem, não é? A realidade com a Sim, fantasia, a tua infância com a tua idade adulta, é bem giro de ver. Eu nem sabia que haviam galinhas de que punham ovos azuis, eu pensei que aquilo era exato. mesmo uma Não, coisa existem mesmo. fantasiada. Exato, Ok, são ok. assim azulados por fora, por dentro é tudo normal, mas por fora de facto eles são assim azulados, são muito Ah, engraçados. giro, giro. Também fiquei aqui retida numa ideia que tu foste primeiro madrasta antes de ser mãe. Sim, 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 sim. Eu aliás, eu digo muitas vezes ao Zé Maria que ele teve a sorte de ser o filho único, não é? O meu filho único. Porque de facto nós passámos tempos infinitos e na altura o Pedro trabalhava muito aos fins de semana, ele tinha um restaurante, e nós passávamos tardes imensas a pintar, a fazer plasticinas, a fazer aqueles bonecos que vão ao forno, a brincar com as minhas coisas, que eu tinha muitos carros, gosto muito dos minis e já tinha uma coleção de minis muito grande quando ele entrou na minha vida. Eu costumo lhe dizer que ele destruiu praticamente a minha coleção, porque para mim era tão engraçado estar a brincar com ele que a gente destruía tudo, basicamente, não é? Com os choques e não sei o quê. Claro, claro. Temos ali muitos brinquedos e, na verdade, o Zé Maria, neste caso, foi um privilegiado porque foi realmente o meu primeiro filho único. Uhum, tão giro. Para ti foi fácil entrar nesse papel? Sim, foi mesmo muito fácil, foi mesmo muito fácil. Ele também era uma criança muito dada e também era muito pequenino quando entrou na minha vida, não é, então, ali ele tinha 2 para 3 anos, então foi muito fácil. Eu também fui sempre muito ligada a crianças, as minhas tias são todas professoras, eu acompanhei muito a minha mãe na escola, quando eu saía da escola eu ia ter com a minha mãe e estava sempre muito presente com a minha mãe a dar aulas, ou seja, era aquela miúda que ajudava, sabes, que ajudava tipo as fichas, tipo, eu acompanhava muito a minha mãe.
Então, para mim é fácil entrar no mundo das crianças, ou seja, e se calhar também porque eu também nunca adormeci a minha criança, é muito fácil descer ao chão e sentar-me no chão e brincar, percebes? Então, para mim foi sempre muito fácil entrar neste papel de madrasta, sim. Uhum. Ok. Não tiveste aquelas questões metafísicas de qual é o meu lugar na vida desta criança, Olha, qual é o meu eu acho que papel? sim, eu acho que houve uma altura que sim, que eu tive esse esse dilema dentro de mim, não é, tipo, para já porque eu via que o Zé Maria, pois, como é que eu hei dizer, tipo, tudo aquilo que eu tinha ele dizia: "Ai, eu quero ser igual a ti", ou seja, eu entrei tanto na vida dele que eu ganhei um papel de facto muito, muito importante. E pronto, a mãe do Zé Maria um bocadinho mais intensa e se calhar a não gostar tanto desse papel tão importante que eu tive na vida dele, porque realmente repara, eu não faço esforço para brincar, para sentar no chão, estás a ver? Uhum, Eu costumo dizer que eu nasci mesmo para ser mãe e para brincar e para criar e para ter ideias. Tipo, eu todos os dias tenho uma brincadeira nova e todos os dias consigo contornar os meus filhos para que eles consigam fazer aquilo que eu preciso que eles façam de uma forma lúdica. E então houve ali algum conflito inicial no sentido em que para mim era espontâneo esta brincadeira e para ele já estava a ser muito intenso no sentido que, eu era mesmo tipo a melhor amiga dele e para a mãe é que não soube às vezes dosear muito bem esta emoção dentro dela, ou seja, uhum, sentiu um pouco que eu poderia substituí-la, não é? Ok. uhum, Mas depois as coisas acalmaram e tudo se desvaneceu e cada uma tem o seu papel e na verdade aquilo que eu costumo dizer é que eu sou a melhor amiga dele, pronto, e que ele comigo pode conversar tanto sobre a mãe, tanto sobre o pai, e eu emito a minha opinião para com ele, mas nunca baseada nem na ideia do pai, nem na ideia da mãe. uhum. Consegues fazer essa distância, não é? É uma relação próxima que tem uma ligeira distância do ponto de vista emocional. Eu também sinto isso Sim. enquanto madrasta, que não é preciso estar no Não lugar de sabia que mãe. também estavas nesse papel. Eu também sim, também sou madrasta de dois, Boa, de um rapaz boa. e de uma rapariga. E sim, Sim, sinto essa distância que é, por um lado, há uma proximidade emocional grande, muito grande, há um cuidado e uma sim. relação que também é de natureza parental, não sendo mãe, mas sinto que a relação é de natureza parental. Olha, como sinto quando tenho cá os meus sobrinhos, sinto que tenho uma responsabilidade para com eles que é da natureza da parentalidade, não deixo de ser tia deles, nem passo a ser mãe por causa disso, mas é o da responsabilidade, de tomar conta, do cuidar, enfim, e sinto exatamente o mesmo com os meus enteados, naturalmente. Portanto, tenho essa proximidade toda, mas ao mesmo tempo há uma pequena distância que faz a diferença de poder ter um olhar mais tranquilo, menos. Nem sei se é tranquilo, mas pelo menos menos imiscuído com aquelas dinâmicas que acontecem entre os pais e as mães, naturalmente, entre os pais, as mães e os Óbvio. filhos. E então sinto que tenho ali um lugar que é um bocadinho mais ter uma perspectiva mais ampla, talvez, pelo menos é o que eu sinto, Sim, concordo. e também acho que vai um bocadinho para aí, para o lado da amizade e de uma relação diferente. Olha, estava aqui a pensar em relação à Chica, tu tens aqui uma. Não queria dar spoiler, porque as pessoas vão querer comprar, porque vale muito, muito a pena. É um livro que vale mesmo a pena, tanto para adultos que trabalham com outros adultos, como para adultos que trabalham com crianças, como para mães e pais e para os seus filhos. Portanto, não vamos dar spoiler, que é para poderem mesmo desfrutar desta experiência. Mas há aqui uma linha que. Que eu acho incrível e que podemos falar sobre ela sem estragar a novidade da história um, um- uma ideia base que está assim subtil ali no livro, mas que vem a cada página reforçando, é que na vida, a Chica diz, a minha vida é toda a dividir, para depois multiplicar. Né? Esta ideia do primeiro divide-se e isso vai permitir multiplicar, que achei assim super incrível. E que depois tu tens a audácia, Margarida, eu diria, de arriscares a dizer que os pais da Chica, quando se separaram, não é? Ela refere que o amor só os dividia e que só a amizade os unia. E por isso é que eles se separaram, não é? Então, só esta ideia é brutal, não é? A ideia de que entre um casal Exato, pode acontecer o amor dividi-los e a solução será a amizade pós voltar a unir. E, portanto, a separação exato. como Eu gostava solução. de falar sobre isso, porque eu acho que esse é o ponto certo da separação, não é? Porque na verdade, quando nós começamos um relacionamento, começa por uma amizade que se transforma em amor. E quando esse amor acaba, nós não podemos achar que a amizade também acaba.
Então eu acho que o ponto certo da separação, e eu acho que a grande parte dos casais, não podemos generalizar, mas acho que muitos dos casais falham aqui. Eles vão além deste ponto, onde depois perdem a amizade, perdem o respeito, perdem o equilíbrio, e então aí é que eu acho que o assunto fica muito mais complicado. Eu acho que é preciso conhecer de facto muito bem onde é que realmente este amor acaba, para que a amizade continue a persistir. E eu acho que isto é mesmo muito importante. Sim, esse é o ponto mesmo certo onde poderia acontecer uma separação sem grande ressentimento, sem grandes mágoas, porque muitas vezes o que acontece é que, ok, nós já percebemos, o amor terminou. Muitas vezes as pessoas já perceberam, já intuíram isso, não é? Só que em vez de conseguirem lidar com isso e avançarem para decisões que queiram tomar, começam a tentar arranjar esquemas para justificar, porque dizer só, olha, o amor acabou parece não é uma boa justificação. Então às tantas entra-se em Certo, dinâmicas subconscientes, muitas vezes até inconscientes, de arranjar um bom motivo para que a separação possa acontecer. E o que vai perceber-se é que vamos criar situações que nos vão afastar cada vez mais, não vão resolver a questão do amor nem da separação e vão acrescentar imensa mágoa, muita dor, muito ressentimento e muitas vezes põe-nos em sítios que podem ser irreparáveis para voltarmos a ter uma relação suficientemente amigável para criarmos os nossos filhos, não é? Então, eu acho que esse ponto é mesmo. Margarida, eu fiquei encantada porque foi uma forma tão bonita de dizer uma coisa que é tão complexa, que é, olha, este é o certo. momento, não é? É mesmo brutal. Mesmo de explicar às crianças, não é? Eu acho que é bom, ter esta frase em mente, porque eu acho que às vezes o ponto mais difícil da separação dos pais é como é que eu vou explicar isto a uma criança? Então eu acho que é com a forma mais simples e mais prática. Olha, o amor acabou, mas a amizade continua e estamos sempre todos aqui, não é? Então eu acho que isto é mesmo muito, muito, muito importante. Sim. Sabes que às vezes as pessoas até dizem isso, só que isso depois não bate certo com o que as crianças vivem e sentem. Que é Pois, os e pais vivenciar. até a vivência, não é? Porque os pais às vezes até conseguem ter a presença de espírito de dizer isso, mas depois a realidade, o dia a dia, as pequenas coisas do dia a dia, a criança percebe até onde é que estão a ser amigos, onde é que está essa amizade, onde é que estão aqui para mim, porque na realidade a zanga é tanta que eu nem me sinto visto, nem me sinto ouvido, então acho que isto é só por isto já valia, mas não fica por aqui, tu depois consegues ainda acrescentar, que é ok, como o amor os dividia e só a amizade os unia, separaram-se, não é? E então cada um passa a ter a sua casa, né? Cada um passa a ter a sua casa. E a criança passa a estar na casa da mãe, ora na casa do pai. E então a criança diz que às tantas não conseguia estar feliz em lado nenhum, porque se sentia sempre dividida. Quando estava na casa da mãe, sentia a falta da casa do pai, quando estava na casa do pai, sentia a falta da casa da mãe. Que é uma coisa que as crianças mencionam imenso, Margarida. Nós temos aqui alguns, já trouxe aqui alguns filhos que são agora adultos a contar a sua experiência e eles falam nisso. O meu filho mais velho disse-me isso logo a seguir à separação e foi uma coisa que me partiu o coração, que ele dizia, mamãe, eu não estou bem em lado nenhum. Se estou contigo, sinto a Pois, falta do pai, se estou com o pai, sinto a tua falta. Nunca estou bem. Aquilo e os irmãos estavam ao lado com a cabeça a dizer que sim, e aquilo partiu-me o coração, não é? E há uma fase que é mesmo assim, é natural, as crianças estão-se a adaptar e há aqui uma fase. Mas depois também traz uma solução lindíssima. Primeiro é porque a criança, a Chica, fala que está meio cá, meio lá. E tu fazes uma coisa de uma sensibilidade, que é o meio cá e o meio lá, está sempre a mudar. O meio cá não é só a casa da mãe ou a casa do pai. O meio cá é onde eu estou. O meio lá é onde eu não certo, estou. E portanto, quando eu mudo, certo, o make up passa a ser o outro lado. E isso é de uma certo. beleza e de uma integração brutais, Margarida, mesmo, mesmo muito brutais. Como é que te lembraste deste twist que ajuda a resolver as Olha, não sei preferências, as dizer, escolhas? não sei dizer. Sei que me surgiu de uma forma muito natural, mas não sei dizer. E conforme eu escrevia o livro, olha, é quase como se eu tivesse um apoio de um anjo da guarda, sabes? Porque realmente a história fluiu-me muito, foi tão interessante. Hum, Olha, não te sei dizer, mas eu adoro a sonoridade do meio cá, meio lá. E tenho muitas pessoas próximas que já leram o livro e pessoas que compraram o livro no site da Chica que me dizem que as próprias crianças já utilizam esse termo para elas próprias. Então dizem: "Oh mãe, esta semana vou estar meio cá ou vou estar meio lá? E na próxima semana, como é que é a minha vida? É meio lá ou meio cá?" Então eu acho tão Uau! engraçado, porque esta sonoridade, causou-lhes casa.
Não sei, Uhum. estás a ver? Sim, Hum, é porque dá nome, dá etiqueta, dá explicação linguística a uma experiência emocional das crianças. E isto é mesmo exa super rico para a criança, consegue ter uma forma simples de explicar uma sensação complexa. Então, e o melhor é que tu a seguir ainda dás solução para isto, porque a Chica às tantas diz: tudo mudou quando eu percebi que podia estar meio cá e meio lá ao mesmo tempo. certo. E isto é assim, para uma criança é assim de uma solução. A Chica arranjou a dela, que é a dela. Cada criança provavelmente vai arranjar a sua forma de poder fazer isto, que é estar em simultâneo meio cá e meio lá, ao mesmo tempo, não é? Exatamente. Cada criança vai poder arranjar a solução e as crianças arranjam formas diferentes de lidar com as coisas. Mas qual é o nosso papel? Ou qual é que tu imaginas que pode ser o papel, ou que já foi o teu papel, em ajudar uma criança a poder objetivamente estar meio cá e meio lá? Porque às vezes as crianças têm que encontrar a sua forma, mas nós adultos podemos facilitar ou complicar este processo, ou mesmo impedir, porque às vezes os próprios adultos podem impedir que a criança consiga simultaneamente estar nos dois sítios. Qual foi a tua experiência com isto? Então, hum, eu acho que com a Chica é muito mais fácil, não é? E de facto até acho que se as crianças entrarem neste processo, poderá facilitar-lhes, este meio cá, meio lá, não é? Porque eu acho que tem que haver uma dinâmica muito boa entre os pais para que, a criança se consiga sentir meio cá, meio lá, seja no contacto telefónico, se calhar num contacto até físico um dia a meio da semana, ou um almoço, ou, sei lá, para a criança não sentir a distância, Uhum, percebes? O aquele uhum, distanciamento de ser uma semana em que eu não tenho o contacto. E infelizmente eu também tenho amigos próximos em que realmente, um dos progenitores proíbe esse contacto, então fica a angústia do lado do pai ou da mãe porque não consegue contactar os filhos e fica a angústia do lado dos filhos que não consegue contactar o pai e a mãe. E então por isso é que eu como eu sei que isto às vezes é complicado, por isso é que eu pensei na história do desenhar, ou do escrever uma história. Então, porque eu uhum, acho que isso liga-nos emocionalmente à outra casa. Então uhum, eu acho que, mesmo verdadeiramente, eu acho que poderá ser uma solução para as crianças em que vivem, se calhar, uma dinâmica muito mais intensa entre o pai e a mãe e que não em que realmente existe aqui um pouco mais de atrito, entrarem aqui neste mundo da arte, porque eu acho que o mundo da arte ajuda-nos a libertar os nossos pensamentos, a nossa criatividade. Através dos desenhos, muitas das vezes, nós conseguimos ver os medos das crianças, as angústias, uhum. e tu poderás explicar muito melhor isso do que eu em relação ao tamanho das imagens do pai e da mãe nos desenhos e tudo isso, não é? Então eu acho que realmente aqui o contar histórias ou o desenhar poderá ser mesmo uma solução para as crianças se manterem meio cá e meio lá ao mesmo tempo. Uhum. E também provavelmente os adultos conseguirem receber isso com alguma tranquilidade. Às vezes é isso, às vezes há dinâmicas entre pais e mães que podem estar emocionalmente tão subcarregadas que pode valer a pena ganhar alguma distância para evitar que as emoções fiquem muito assoberbadas e os miúdos também tenham que conviver com isso. Mas também se pode fazer isso com algum cuidado e alguma empatia, porque isso implica para a criança, não é? Então, Claro, ok, se calhar fazer muitas trocas, haver muitos contactos pode não ser boa ideia porque vai inflamar-nos. Agora precisamos aqui de um tempo para desinflamar e tirar esta pressão, mas como é que de alguma forma as nossas crianças não podem não ter que ficar marcadas por isso? Então, ok, esta ideia da criança se poder dedicar a desenhar, a pensar sobre as vivências do lado de lá, e portanto manter essa ponte e essa ligação é uma hipótese e pode ser para a criança um escape para poder fazer isso, mas também nós adultos conseguirmos permitir que os nossos filhos falem das experiências que têm no lado de lá e certo. fazê-lo com tranquilidade, com serenidade. Não precisamos ficar todos entusiasmados, não precisamos de ficar todos eufóricos, não é preciso. Uma conversa fluida, Uma conversa fluida, às vezes não conseguimos dizer no início, aquilo pode dar-nos um baque, podemos não conseguir dizer muita coisa, mas conseguir-nos ir regulando emocionalmente, mantendo a respiração, às vezes não precisamos dizer nada, basta irmos respirando, mantermos calmos, conforme a informação vai vindo. Só o facto de haver espaço para a criança falar já era assim um primeiro passo espetacular, não é? certo. E depois de perceber, olha, estou a ficar irritada com isto, porque é que isto me irrita tanto, de onde é que vem isto, olha como isto ainda mexe comigo, curioso,
pensei que já estava distante e afinal não estou. E conseguirmos regular internamente sobre isto e ganhar esse espaço e saber que com o tempo, qualquer dia já consigo fazer um comentário, qualquer dia já consigo fazer uma pergunta, qualquer dia até se calhar me vou conseguir entusiasmar com isso, mas saber que isto é uma construção e dar espaço para que isso possa vir a acontecer, não é? certo. E é Sim. bonito. É tão bom. E às vezes há miúdos que têm outras soluções, quer ter, por exemplo, uma fotografia. E nem sempre os pais gostam de ter as fotografias ali à vista, porque ainda magoa, ainda dói. Então, a criança pode ter a fotografia dentro de uma gaveta sua, ter dentro de um livro que pode utilizar, e sem ser, não tem que ser uma coisa escondida, pode ser explícito. Olha, filhote, eu não quero ter mesmo esta imagem agora ainda, para mim ainda não é fácil, mas eu sei que é importante para ti. Olha, vamos arranjar aqui um sítio para guardares a foto e poderes ver sempre que quiseres. E ok, Boa. fica resolvido, não é? Sem ter que ser aquela exposição toda. Então, nós adultos também podemos ajudar as crianças com respeito por nós próprios, porque isso também é importante nós irmos arranjando aqui forma de nos mantermos também regulados e respeitados, sentirmos a nossa integridade respeitada, mas também dar esse espaço à criança. Então, às vezes com essa presença arranjamos soluções bem Boa. interessantes para toda Já me a estás a gente. dar ideias para os próximos livros. É, boa, porque eu acho que merece, a Chica merecia aqui várias edições, porque este livro é muito sobre esta coisa do estar de um lado e do outro, e há outros assuntos que podem vir a Sim, eu fazer já assim uma comecei a escrever coletânea. o segundo, porque na Uau, verdade boa! sim, porque ela na verdade neste momento está a contar como é que é a vivência na casa da mãe, e agora vai contar a vivência na casa do pai, e Uau, depois a seguir os livros vão trabalhar as emoções. Então tão eu bom! olha, não sei se será nos 40, nos 60, mas esta é a ideia e eu tenho a certeza que eu vou concretizar, só não sei ainda muito bem a quando, mas Uau, pronto. tão bom, tão bom. E pode haver ainda outra, dou-te já mais um livro, que é como é que é esta experiência com o resto da família. Para além do Exato. pai e da mãe, com a família alargada, porque também tem assim questões bem particulares e também dinâmicas assim bem interessantes. Então, e depois a história vai avançando, cheia de detalhes doces, muito giros, e depois há uma conclusão que a Chica chega e que é uma conclusão que, como tu dizias, os livros são para crianças, mas depois para nós adultos também tem mensagens tão relevantes, provavelmente porque a nossa criança interior também precisa de as receber, não é? Então, que às tantas a Chica diz: não importa o lugar onde estamos, importa o quanto de nós está nesse lugar, seja ele onde for. Epá, Sim. E sabes que a partir daí, dessa frase, quando eu já tinha terminado o livro da Chica e quando ele já estava editado, depois dessa frase soou-me uma outra frase que para mim é tipo mantra, é quase tatuar em todos os braços, em todo o lado, que é: "Onde quer que estejas, está por inteiro". E esta frase eu trago-a comigo, não tem a ver já com filhos de pais separados, não tem a ver com nada, tem a ver como nós, pessoas individuais, muitas das vezes levamos a nossa família para o trabalho e não conseguimos estar focados no trabalho, como vice-versa, trazemos o trabalho para casa e não conseguimos estar focados na nossa família. E de facto, tudo coincidiu com uma altura intensa de trabalho também na minha vida e que eu pensei: não, repara, Margarida, onde quer que estejas, está por inteiro. Se estás com os teus filhos, tens que estar por inteiro com os teus filhos. Se estás no trabalho, tens que estar por inteiro no trabalho. E de facto é o mesmo que se aplica aqui às crianças filhas de pais separados, é permitir que eles estejam por inteiro onde quer que eles estejam, quer seja na casa da mãe, quer seja na casa do pai. uhum. E precisamos nos libertar para permitir que eles façam isso, precisamos mesmo nos libertar para isso. O estar inteiro nos lugares é assim. Para mim também foi muito impactante ler esta frase ali naquele contexto, foi assim mesmo muito impactante, porque fiquei a pensar, é tão giro, nós pensamos que estas, por exemplo, que a história da separação, isto tem sido um tema aqui entre mim e a Marcela e entre a comunidade, tem havido aqui um bocado esta ideia de que a separação é uma coisa de nicho, ou que, por exemplo, as perturbações de desenvolvimento são coisas de nicho, ou que há temas que são de nicho. E é uma coisa que nos faz alguma confusão, porque quando nós vamos à raiz dos temas, elas são humanas, elas não são de nicho. Nós também tivemos agora um episódio que foi sobre adoção. Adoção é um tema de nicho. Como assim é um tema de nicho? É um tema de família, é um tema de relações. Isto não é nicho, isto é completamente humano, é universal, não é um nicho, é mesmo universal. Não é? E então aqui a separação, para nós, mais do que e o divórcio, mais do que sobre separação, é sobre relação. A relação está em todo lado, não é? E
e até mesmo esta ideia estava-me a surgir quando estavas a falar do estar inteiro em todo o lado, porque às vezes acontece relações que se mantêm, casamentos que se mantêm, e as pessoas já não estão inteiras nessa relação, certo, não é? mesmo, E depois acontecem as separações e os divórcios, que é suposto ser uma solução para a família, e continua a não ser solução porque as pessoas também não conseguem abraçar inteiramente essa solução, que é. Ok, esta foi a nossa solução, isto foi o nosso caminho. E então continuam muitas vezes divididos entre o que devia ser, o que queriam que tivesse sido e que não chegou a ser, e o que é que pode ser, mas nunca será, e que também não conseguem. Ok, o meu projeto agora é este, não é? Agora foi esta a nossa solução. mesmo. Sim. Portanto, achei mesmo, pronto, assim, brutal. Como é que tem sido a recepção do teu livro? Como é que tens sentido a recepção do teu livro? Opa, é maravilhoso, sabes? Eu própria não tinha noção do impacto, não tinha mesmo. E isto começa quando eu vou ler o livro às escolas, tenho escolas que já me vão convidando, portanto, o livro ainda não é assim muito conhecido, eu também ainda não o fiz realmente por ser, ah, porque a vida é muito corrida, mas já tenho tido alguns convites para ir às escolas e é incrível, porque eu na dinâmica, quando estou a contar o livro na escola, eu pergunto sempre às crianças: "E então, vocês conhecem alguém que está meio cá, meio lá?" E as professoras ficam pasmas que há crianças que oprimem isso dentro delas e que não gostam de falar, quando entram nesta dinâmica da Chica, levantam logo o braço, sabes? Do tipo: "Ok, estou-me a relacionar com uma realidade que também é minha." E isto tem sido brutal, não é? Ver esta aceitação das crianças e era mesmo este o meu grande objetivo, era que elas não se sentissem nunca excluídas e que se sentissem incluídas numa história, então é muito giro quando eu faço esta pergunta: "Então e agora, já conhecem?" Porque pronto, estás a ver aí, já leste a história, não é? Então elas explicam esta dinâmica e depois há uma parte que diz: "Então, se já conheces alguém que vive meio cá, meio lá?" Então quando eu faço essa pergunta nas escolas, eles todos: Há sempre então alguém que já conhece, claro. Aliás, quase todos, não é? claro, todos conhecem. Eu acho que neste momento já não existe aquela realidade da criança que não tem um amigo ou um primo ou um amigo mais velho da escola, do balé, do futebol, que não vive esta realidade. Eu acho que é uma realidade de todos. E, e infelizmente eu continuo a achar que existe tabu para falar sobre isto, sabes? Imenso, imenso, Margarida. Pois. Imenso tabu. O divórcio ainda é um tabu, por E tu incrível que saberás pareça. isso certamente melhor que eu, mas não consigo conceber o porquê, porque faz parte da vida de todos. Eu conheço imensas pessoas, imensas crianças que são de pais separados, imensos casais que se separaram, mas parece que ainda existe aqui aquela renitência de falar. E até te posso dizer que eu fiquei tão triste. Houve uma escola que me contactou, uma professora que me contactou, super entusiasmada para contar a história e que levou ao conselho pedagógico. E houve uma professora que se opôs e que disse: "Ai, não, eu não acho que seja interessante, até porque eu nem tenho muitas crianças na minha sala que são filhas de pais separados, e eu acho que isto é um tema que não se deve abordar." E eu pensei, isto fala tanto sobre essa pessoa, não é? E nada sobre a história. Então, são os medos que as pessoas têm de normalizar, de tranquilizar, de falar sobre isto de uma forma fluida. E eu pensei, realmente isto nas escolas já não devia existir, não é? Devíamos de ser todos abertos e inclusivos ao tema. Então eu realmente fiquei muito triste. A professora depois, quando veio falar comigo: "Olha, Margarida, eu não sei como lhe dizer, pronto, a questão foi esta que aconteceu, vamos ter que adiar aqui, vou tentar na mesma que isto se dê", mas de facto eu fiquei triste pela razão que foi. Uhum. Percebes-me a fala? Sim, Ou seja, perfeitamente. é aquele tabu que só falava daquela professora, não Sim. falava do tema em si, Uhum. estás a ver? Sim. Eu acho que tocaste na palavra-chave, que é porque é que é este tabu? Porque as pessoas têm medo. É o medo. Agora, é o medo de quê? De normalizar. Mas qual é o medo de normalizar? O medo de normalizar é que se isto se banaliza, vamos andar a divorciar a torto e a direito. O que E não faz sentido. não faz sentido nenhum, não é? Não faz sentido nenhum. Até porque Exato. nas relações saudáveis há espaço para imaginar a hipótese de nos separarmos. E depois há espaço para decidir: olha, mas não é isso que eu quero, queremos manter esta relação, queremos apostar nesta relação. Ao contrário de relações pouco saudáveis, em que não se pode sequer imaginar a hipótese de, olha, a separação é uma hipótese. Quando a separação não é uma hipótese, a relação também não é uma escolha, a relação é uma condenação. Olha, bonito o que tu Não disseste. é?
E então, mas eu acho que vai muito por aí, as pessoas têm esse medo. Olha, agora vai tudo lembrar-se de andar a separar, como se fosse Pois, assim, como se as separações fossem uma coisa de beber copos de água e comer gelados ali na esplanada. Não é, uma separação é uma coisa difícil quando se decide a separação. certo. É porque a partida é mesmo a melhor solução, não é de ânimo leve que as pessoas se separam. Claro. E depois não é só isso, eu acho que ainda é o outro lado, é: "Ah, eu não tenho crianças na minha sala que são filhas de pais separados". A Chica também não é um livro só para crianças filhas de pais separados, é para todas as crianças, porque nós temos que ter empatia pelo próximo e por exemplo, os meus filhos já nasceram nesta realidade e conseguem saber perfeitamente o que é o meio cá, meio lá. Mas há outras crianças que não têm esta realidade no seu seio familiar, questionam-se. E eu tenho amigas minhas que no outro dia estávamos a ter esta conversa e diziam: "Olha, o meu filho questionou-me porque é que o amigo X uma semana vem sempre com a mãe e outra semana vem sempre com o pai e porque é que os pais estão separados?" Porque nós temos que passar empatia, não é? Temos que saber pôr as crianças a saber calçar os sapatos dos outros e dizer: "Olha, a realidade dela é esta e está tudo bem. Não Sim, deixa de ter claro. amor pelo pai, não deixa de ter amor pela mãe, está tudo bem, não é?" Então, já muitas pessoas vieram ter comigo e me disseram: pois eu acho o livro muito giro, mas não conheço ninguém filho de pais separados." Eu assim: "Não, mas isso é uma limitação enorme. A Chica é um livro para todas as crianças, todas. É uma história, é só mais uma história, como a Chica vai à escola ou a Chica vai ao jardim zoológico, é a Chica que vive meio cá, meio lá e está tudo bem, não Uhum. é?" Então Sim, sim. pois aqui tu consegues logo perceber o tabu e a limitação das pessoas de acharem que este livro é só para crianças filhas de pais separados. Então Exato. isto é muito limitador. É mesmo, não é? E não querer sequer tocar no tema. Tu estavas a falar logo no início que há poucos livros no mercado, já vai havendo mais, mas Sim, devo-te dizer, Margarida, que eu vou estando atenta, olha, porque gosto de saber e como trabalho com pais, para depois também referir para e referenciar para as suas crianças, ahm, há alguns, já vai havendo alguns, e posso dizer que alguns deles estão, parece-me a mim, isto é a minha opinião pessoal, francamente. Mal desenhados no propósito de serem contentores e suporte para as crianças. Alguns hum, têm ideias que podem ser prejudiciais até, têm assim alguns preconceitos associados portanto eu também acho que é uma ideia, agora surgiu-me aqui, também é importante lembrar os pais que quando vão escolher um livro, leiam-no assim a pensar nas mensagens todas que lá estão, porque às vezes há assim umas mensagens que pode não ser exatamente o que nós queremos passar aos nossos filhos. Há uns que, por exemplo, que falam da madrasta continua a ser uma bruxa, que pois. no caso não é uma bruxa, mas foi aquela pessoa que enfeitiçou o pai e que por A causa disso o sério? pai separou-se. Exato, Sério? a sério. E está à venda no mercado. Né? Com uma ideia, pronto, romântica de que para a criança viveram felizes para sempre em castelos, não sei quê, e depois tem uma mensagem por baixo e de fundo de alguém que interferiu no casamento e que enfeitiçou. Epá, coisas deste género. Pronto. E depois, há assim umas coisas que são estas relíquias. A Chica é uma das que eu fiquei franca, mas mesmo, Margarida, verdadeiramente bem impressionada. Há um outro que eu também já trouxe aqui ao podcast, que também quem nos ouve também já ouviu, também é lindo, também está incrível, porque trazem mesmo solução para as pessoas, trazem etiquetas interessantes para aquilo que as pessoas sentem, trazem mantras bons para integrar e dar linguagem à experiência das crianças. E então acho que é também preciso ter este cuidado de quando vamos escolher um livro, perceber se bate certo com tudo o que nós queremos passar aos nossos filhos. Ou se, ok, tem ali uma mensagem gira, mas para chegar lá tem que passar por uma série delas pouco interessantes. É importante fazermos esse balanço. Olha, e quais é que podem ter sido, já me falaste aí de um, que é esta ideia de que algumas pessoas não querem o livro ou não acham que seja bom para os seus filhos porque as crianças não são filhas de pais separados. Mas para além disso, já tiveste mais alguma outra experiência que demonstra aqui alguma resistência ao livro? Já, já. E este era aquele assunto que eu achava que não me iria surgir. Eu quando desenhei o livro da Chica nunca pensei que houvessem mães que fossem realmente tivessem os seus filhos, meio cá, meio lá, e que não gostassem que eles estivessem meio cá, meio lá. Pronto. E de facto sim, eu, sou abordada por muitas mensagens aqui no Instagram da Chica, as pessoas desabafam muito comigo
e de facto vejo muito mais mães, a não quererem esta dinâmica para os seus filhos. Uhum, E então muitas das vezes desabafam comigo, mas não compram o livro da Chica, porque também não querem fazer passar a mensagem ao filho, que podem ser felizes uma semana de um lado e uma semana do outro. uhum. E eu nunca achei que isto pudesse acontecer. Pronto. Ah, Ah, surpreendeu-te. surpreendeu-me, surpreendeu-me. E o que é facto é que realmente acontece. E não é um ato isolado, não é uma pessoa. Não me aconteceu uma única só vez, já me aconteceu várias vezes. Ou seja, as pessoas acham muito interessante falar-se sobre o tema, dão os parabéns por haver a abertura de se falar sobre o tema, mas depois não se identificam com esta semana de um lado e uma semana do Uhum, outro. uhum. Sim, eu acho que aqui há várias questões aí, não vamos aprofundar muito essa ideia, mas há aqui pelo menos uma ideia que eu acho que pode ser interessante falarmos, Margarida, que é o meio cá e o meio lá pode não ter que ser meio 50-50. Há Exatamente, e muitos é tipos de muitas meio, vezes não esse é? o passo. É isso mesmo. Eu acho que o meio é o meio dentro da criança, não é? A criança é que tem que se dividir, mas não temporalmente, não é? Exato. Então Sim. É ter a oportunidade de poder estar um lado e poder estar no outro, manter um lado e exatamente. manter outro. E que pode ser em 50-50, uma semana de um lado, uma semana do outro, como pode ser em 2 dias num lado, 5 no outro, como pode ser até mesmo dividido 50% do tempo, mas não ser à semana. Por exemplo, crianças mais pequenas pode ser interessante ter um ritmo diferente, ser 2 dias num lado, 2 dias no outro, 3 dias num lado. Há outros ritmos de se poder fazer uma residência alternada e que não seja sempre à semana. E quando os miúdos são mais crescidos, às vezes até pedem, e já houve pais arranjarem essa solução e sentiram que era melhor para eles, quando os miúdos são assim bem mais velhos, de fazer 15 dias para cada lado, por exemplo, ou passar durante a semana numa casa que fica mais perto da escola e o fim de semana na outra, porque para poder manter esses convívios e essa relação. Portanto, Uhum. há variadíssimas Pois, soluções, não é? milhentas soluções, isso. Exato, exato, tão bom. Margarida, como é que as pessoas podem encontrar o livro e adquirir o livro e estar em contacto com o teu projeto? Sim, então, nós temos o Instagram, que é as Histórias da Chica, e temos o site onde fazemos a venda aqui deste livro. E também está à venda fisicamente no Pátio do Tejo, que é um espaço que faz passeios a cavalo, portanto não tem assim nada a ver, mas também é um dos meus projetos. Onde tem uma lojinha que é a Flor do Caia, onde o livro também está à venda fisicamente, que é na Moita. Pronto. Uhum. Mas a forma mais prática, obviamente, é eu comprar online, onde os portos são grátis, com preço super fácil e super simples de se fazer, e em 24 horas temos o livro na nossa casa. Sim, que vale mesmo muito a pena, é assim um excelente investimento, tanto de cuidado proativo, de podermos logo ajudar as nossas crianças e a nós próprios, porque acho que também nos ajuda a nós pais e mães a Sim. orientar-nos num determinado sentido, e depois e a prevenir algumas dificuldades, algumas angústias. Eu acho que pode ser assim mesmo uma ferramenta espetacular. Margarida, super parabéns por o livro, está Muito mesmo, obrigada. mesmo muito bem construído e muito obrigada pela tua presença. Obrigada eu, Mafalda, pelo teu convite. Adorei este bocadinho que tive aqui à conversa contigo. Foi mesmo, mesmo muito bom. Eu também gostei Obrigada. muito, Margarida. Um abraço. Obrigada. Um Adeus. beijinho. Beijinho grande. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.